Olá, sou a Juvândia Moreira, nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje falando sobre os 25 anos da Lei de Cotas. Vamos falar também dos 5 anos da Folha Bancária em Braille. Esta Folha Bancária aqui no mês de abril e maio, nós tivemos a Folha Bancária número 50, comemorando aí os 5 anos da Folha Bancária em Braille, uma das adaptações que o sindicato vem fazendo nessa campanha pela igualdade de oportunidades para a pessoa com deficiência. Para discutir o tema, a gente está aqui com a Neiva Ribeiro, que é secretária de formação aqui do sindicato e acompanha a mesa de igualdade de oportunidades. Boa noite, Neiva. Boa noite, Juvândia. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E nós também contamos aqui com a presença de José Roberto Santana, que é do coletivo, bancário aqui do sindicato, e é do coletivo de trabalhadores com deficiência da CUT Nacional. Boa noite, Zé Roberto. Obrigada aí pela presença. Boa noite a todos e todas. Estamos aí para a gente poder estar falando um pouco sobre os 25 anos da Lei de Cotas e do grande avanço que nós vem fazendo dentro do nosso sindicato, que é a acessibilidade, que não só na parte do jornal, mas toda a acessibilidade que nós temos dentro do nosso sindicato, como piso tátil, podotátil, a nossa quadra é uma das que possui elevador. Nós somos uma das únicas categorias em nossas assembleias, nós temos o intérprete de Libras. Isso foi um grande avanço para todos os trabalhadores com deficiência auditiva. E esse é o nosso debate. E também com Alex Azevedo, que é bancário do Banco do Brasil, delegado sindical. Boa noite, Alex. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Juvândia. Boa noite, Neiva. Boa noite, José. Boa noite, público da web. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu já dou os parabéns pela Folha Bancária, que é um avanço para a categoria, né? E a gente fica muito satisfeito em ter um sindicato que se preocupa com as pessoas com deficiência. Gente, eu queria primeiro começar aqui perguntando para vocês, falando o seguinte: a Lei de Cotas foi criada em 24 de julho de 1991. Veja, de 91 para cá, ela passou um tempão que praticamente a gente não conhecia, não estava nas pautas, nem na nossa mesa de negociação, a gente tratava muito essa questão lá no começo, né? E aqui eu pergunto para vocês o seguinte: primeiro, a lei determina que as empresas com até 200 funcionários, ela deve ter 2% de pessoas com deficiência. De 201 a 500 trabalhadores, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima, né, de 1.001 em diante, 5% de vagas ocupadas por pessoa com deficiência. O que é o... Juvândia, é a partir de 100. Desculpa. A partir de 100 é 2% a cota. É a partir de 100. Não a partir de 200 funcionários. Isso, a partir de 100. Ok. A partir de 100 funcionários. Eu pergunto para vocês, bom, é verdade que a lei passou um tempo sem ser aplicada? E o que mudou para que essa lei fosse aplicada? Porque nos últimos anos a gente tem discutido bastante e cobrado bastante. A FENABAN fez um programa. Eu queria começar aqui com o Zé Roberto. Qual a sua avaliação dessa lei, desses 25 anos da lei? A lei, quando ela foi instituída, em 91, muitos achavam que seria uma lei que não iria pegar. Uma letra morta, né? Aquela lei que, na verdade, não tem aplicação na prática. Isso. Mas os movimentos sociais das pessoas com deficiência, nós ainda não chegamos ao auge, porque ainda não conseguimos atingir a meta, que seria a meta de pelo menos um mínimo de 5%, os 5% de trabalhadores com deficiência de cada empresa. Isso a gente coloca, 5% o mínimo, não que seria o máximo. Não o teto, né? Não o teto. Mínimo e máximo, né? Isso. Só pode ter 5%. Exatamente. E aí, a gente, muito movimento a gente conseguiu junto ao Ministério Público, ações, tanto conseguimos ações contra o Santander, ação contra outros bancos, que conseguimos aumentar a quantidade. Isso forçou a FEBRABAN a criar um curso para que capacitasse os trabalhadores com deficiência. Porque a alegação das empresas é que a pessoa com deficiência, ela não é
capacitada para o trabalho. Muitas vezes não tinha nem o 2º grau. Eu lembro que a FENABAN falava muito disso. Está faltando formação básica para esses trabalhadores. Isso, que falava que eles não sabiam nem ligar um computador, que eles não tinham aquela capacitação nem para poder assim, ligar um computador. Isso a gente entende que é um pouco inverdade. Porque se a gente pegar, principalmente no caso dos bancos, tanto é que a própria FEBRABAN coloca isso, que na contratação de trabalhadores, o meio mais prático que eles usam é a conversa, é o amigo, é a pessoa que indica. Então, se você está no meio, está num trabalho, aí você fala, ó, estou precisando de tantos funcionários. Será que aquele colega de trabalho, aquela pessoa que está num serviço, no dia a dia, ela tem um convívio com as pessoas com deficiência? Para poder formar, olha, lá no banco está informando, lá no banco está precisando. A seleção também já exclui, né? Na seleção já é exclusão, porque se você, a própria FEBRABAN já coloca que 60% das contratações, isso pelo censo, 60% são por indicação de pessoas que já estão lá na empresa, de parentes, no meio. Então, só esse meio é pouco. Precisa ter mais informação, precisa ter pessoas que trabalhem com a pessoa com deficiência. Se você pegar, tem pessoa, como é que se diz? ONGs e grupos que trabalham... direcionar a seleção, né? Não você só vai consultorias. Conseguir preencher mais facilmente porque se você pegar, vagas, né? tem grupos que trabalham com pessoa com deficiência visual. Se você chegar lá, o exemplo da... Pode falar os nomes? Pode falar. Você tem ONGs ou entidades que trabalham trabalham direto, pessoas, não é isso? Trabalhando direto com essas pessoas. Isso. É simples chegar lá e conversar. Tem entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, só que não chegam a esse nível, não chegam com eles, não chegam a falar, olha, você tem pessoas com deficiência aí, eu preciso de 3 ou 4, Por exemplo, você ia dar o exemplo de algumas entidades, ONGs que trabalham com isso. Eu posso dar um exemplo? Pode. A VAP. A VAP é uma ONG onde ela trabalha com deficiências. Ele trabalha com deficiências. E, assim, só para complementar do José, a lei de cotas, ela determina o mínimo 5%. No caso de concurso público, por exemplo, a gente tem um mínimo de 5% e um máximo 20%. Sendo que as empresas públicas, Caixa e Banco do Brasil, não cumprem nem o mínimo nem o máximo. Né? E você acha que não cumpre por quê, Alex? Banco do Brasil e Caixa, é porque falta pessoas que façam esse concurso? O que tem acontecido? Ou as pessoas fizeram e não foram chamadas? O que aconteceu? A gente vê aqui no dado, desculpa te interromper, mas o Banco do Brasil está com 1,4% só de pessoas com deficiência e a Caixa 1,42%. É muito baixo. É abaixo dos bancos privados, inclusive. Sim. Que você acha que isso acontece por quê? Isso. Eu fui aprovado nos concursos da Caixa de 2014 e do Banco do Brasil em 2014. O caso do Banco do Brasil, existe um cadastro reserva, Juvândia, existe um cadastro reserva onde as pessoas com deficiência ficam lá esperando. Só que o Banco do Brasil, ele tem uma seleção onde ele só vai chamar o deficiente junto com a vaga da ampla, né? Então ele não faz a ampla concorrência, desculpa. Ela é de todo mundo. De todo mundo. De todos. Então tem gente que passou, na reserva das pessoas com deficiência, tem pessoas que passaram no concurso da Caixa do Bebê e não foram chamadas, é isso? Isso. E na Caixa da Caixa Econômica, isso é mais visível ainda, porque a gente pode ver no último concurso da CESP, tem os documentos que comprovam que tem 3 mil cadastros reserva, 3 mil deficientes na espera. E a gente tem praticamente o dobro do que tem trabalhando hoje, né? Sim. A gente tem uma luta, o Ministério Público já entrou com uma ação para que a Caixa Econômica cumpra, mas a Caixa Econômica vem se recusando. Certo. Neiva, o que você acha, qual a tua avaliação aí da lei de cotas? Bom, Juvândia, eu acho que primeiro... acompanhado esse tema, essa discussão na FENABAN. Eu acho que primeiro, toda lei que vai olhar para uma minoria e tentar incluir uma minoria é positiva. E o Zé já falou, a nossa mobilização, a nossa pressão para que esse tema esteja sempre em pauta e que a gente avance nele é positivo. Agora, é óbvio, tem muitos entraves.
o que eles estão declarando é que se na verdade não houvesse a lei, os bancos talvez nem tivessem essas pessoas, porque a gente sabe que o olhar do banco é o lucro, não são as pessoas. E uma das dificuldades que a gente tem na mesa de negociação é, para além de cobrar o cumprimento da cota, da lei, também garantir que essa pessoa, após ela entrar dentro do mercado, ela tenha a condição de ascender a postos de outros postos, ela se integre de fato dentro da equipe. Além de ser selecionada, ser contratada, ela precisa ter condições de crescer na carreira. E para que ela se integre com o grupo, porque a gente acha que é uma vivência, né? É uma troca. Todos os funcionários têm que aprender a lidar com a pessoa com deficiência, porque a cota não é para ser um gueto, não é para você dar satisfação para uma minoria, é para de verdade fazer a inclusão, onde todos aprendam com todos, né? E isso a gente vê que não acontece, a gente vê que... E aí, entrando na conversa dele sobre ONG, sobre quem capacita, se tem um setor que teria condição de criar programas e capacitar, seria o setor financeiro, porque lucra muito. E quando quis, nos momentos em que achou interessante fazer programas para responder alguma demanda, seja nossa do movimento sindical, ou seja para dar satisfação para os programas de responsabilidade social, de marketing social, eles fazem. Então, eles podiam fazer em maior escala, com certeza. Certo. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já a gente volta para continuar fazendo esse balanço aí dos 25 anos da lei de cota, o que avançou, o que precisa avançar ainda. Então, daqui a pouco a gente está de volta. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. Nós estamos de volta no Momento Bancário, falando hoje dos 25 anos da lei de cotas para pessoa com deficiência. Mas eu estava falando, o Zé Roberto deu uma explicação de como é que essa lei começou a ser mais cumprida, quando que ela começou a ter mais efetividade. E você não falou de uma coisa que é importante na conversa, antes de começar o programa, a gente estava debatendo, conversando sobre isso, e você lembrou. A criação, o Lula criou uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Correto. Essa secretaria foi ou não foi importante? E eu te pergunto porque o Temer, assim que assumiu interinamente, foi lá e extinguiu a secretaria. A pergunta, para vocês, aqui, os nossos convidados, ela foi importante? Ela ajudou a promoção de direitos para essas pessoas, a inclusão no mercado de trabalho? Sim, ela foi muito importante, porque a partir dela, os outros ministérios começaram a ver a importância da pessoa com deficiência e começou a quebrar aquele gueto de que pessoa com deficiência tinha que ficar na saúde, só no Ministério da Saúde. Nós quebramos esse paradigma, que pessoa com deficiência, ela tem que estar envolvida em todos os agentes, ela tem que estar em todos os momentos. A secretaria passava a cobrar todos os ministérios. Exatamente. Nos seus temas, políticas para essas pessoas. Tanto que ela tinha a criação do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde ele era paritário, tanto sociedade civil como governamental. Então, tem lá que ele é paritário, então as representações vêm tanto do governo como da sociedade civil. Então, daí começou a dizimar as informações mais e os direitos da pessoa com deficiência, onde foi ampliando mais esse debate. Tem dois avanços importantes nesse último período, acho que 2013, você pode falar melhor da data aí. Você está com um na tua mão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Que é um projeto do Paulo Paim, do senador Paulo Paim, de autoria dele, né, que foi aprovado. Mostra para o público aí. Legal. Um passo muito importante. Esse estatuto, com certeza, porque, veja, eu acho que a lei, a aplicação, a cobrança, a secretaria, tira da invisibilidade essas pessoas, porque antigamente, quando você pensa antigamente, a pessoa com deficiência não tinha, nem ia para a escola, muitas vezes ficava em casa, relegada à invisibilidade. Correto. E o que eu vi muito acontecendo no último período, vocês podem me corrigir ou concordar, é que políticas públicas sendo feitas, a criação de uma secretaria, a criação de um estatuto, a própria lei, né, de aposentadoria especial para pessoa com deficiência, é você garantir direitos, garantir a inclusão, a cobrança da lei de cotas, uma cobrança mais efetiva. Isso. E a gente estava comentando aqui do CAL, que é da Superintendência Regional do Trabalho aqui de São Paulo, e que é um fiscal que é muito envolvido nesse tema, engajado e que cobrou muitas empresas, fiscalizou, aplicou multa. E essas multas, quando mexe no bolso das empresas, os banqueiros começaram a se virar quando começaram a receber as multas. E a cobrança toda, né, da sociedade civil, do Ministério Público, da Justiça, do Ministério do Trabalho, cobrando que eles comprovassem que estavam cumprindo a cota, e se não cumpria, tinha que pagar a multa. Tudo isso fez com que os bancos se virassem para formar, para ir atrás. Vocês concordam, não concordam? Não, sim, concordo. E eu estava pensando, né, nessa questão da cidadania, né, de você organizar esses grupos para cobrar também outras políticas públicas. Por exemplo, a questão do transporte, né? A acessibilidade no transporte. Uma pessoa, dependendo da deficiência que ela tem, sair de casa é uma aventura. Das calçadas, né? Rebaixamento, cadeirante. O Zé falou bem, aqui no sindicato a gente tem acessibilidade, lá na faculdade a gente tem acessibilidade, mas você chegar até algum lugar de ônibus, de metrô, dependendo da sua deficiência, se for visual, se for de mobilidade, é uma aventura. É quase heróico. Mas a gente viu a cidade se transformando. Sim, ela tem se transformado bastante. Porque tem muita cobrança também, né? Para que as políticas, nessa questão que o Zé fala, de transversalizar as políticas e ver a pessoa com deficiência como um todo. Ela tem que estar. Tem que ter direito a. São Paulo é uma cidade que o maior número de deficientes estão aqui, né? Então, automaticamente, ela se torna uma cidade que forma, esse público sai de casa, né? Mas, por exemplo, eu tenho exemplos na família que, por exemplo, em Campinas, não tem acessibilidade, por exemplo. E a pessoa tentou trabalhar em banco, foi recusada. Então, ela teve que estudar e ir para o serviço público para tentar ter uma promoção, para tentar ter um trabalho, né? Então, a gente pega muito São Paulo como exemplos, né? Mas na região Nordeste, na região Norte, a gente tem a falta de acessibilidade, a falta de políticas públicas, né, que fazem com que o deficiente não se aceite pensando que o problema é dele, mas não, o problema é da sociedade, das políticas públicas que não existem. Claro, com certeza. Acho que adaptar a cidade... Que não existem ainda. Adaptar as empresas, os serviços, fazer a acessibilidade é fundamental para isso, para dizer, olha, aqui é uma cidade para todos, nós vamos incluir todo mundo, a gente... É tirar da invisibilidade, né? Isso. E assim, conseguimos com muitos quebrar a barreira de que a pessoa com deficiência que teria que se adaptar à sociedade. Nós mudamos esse conceito. Claro, mudamos o conceito que a sociedade tem que se adequar à pessoa com deficiência. Tanto é que, que nem a Giovândia falou no início da lei de cotas, se ela tivesse desde o início iniciado já com a cobrança, com multas e não com os TAC, com termos de ajuste de condutas, hoje, Giovândia, pela lei da aposentadoria especial, um trabalhador que fosse considerado pessoa com deficiência grave, ele estaria se aposentando com 25 anos. E estaria com 25 anos da lei de cotas. E assim, que nem as mulheres, já teve mulheres que já se aposentaram por causa da lei de cotas, pela aposentadoria especial. Já com 20 anos de aposentadoria, com tempo de contribuição. Isso foi um grande avanço, porque a aposentadoria especial, ela vem complementar a lei de cotas. Porque quando a lei de cotas foi instituída, ela não teve essa visão para que o trabalhador com deficiência, ele tenha uma vida útil menor do que um trabalhador dito que normal. Por quê? Que nem eu estava conversando com o Alex, a gente tem um desgaste a mais que as outras pessoas. Uma coisa é você pegar um carro, um exemplo, é você pegar um carro
e você comprar um carro e o seu irmão comprar um carro, mas trabalhar como taxista. Quem trabalha com taxista, porque trabalha todo dia, ele vai ter um desgaste maior. Usa mais, tem um desgaste maior. Isso. E aí a pessoa com deficiência, pelo fato dela ter uma mobilidade menor, ela tem que forçar um outro membro. Então, consequentemente, ela vai ter um desgaste maior desses membros. Uma pessoa com deficiência física que anda de cadeira, principalmente nas ruas de São Paulo, a maioria, se você parar e perguntar para um cadeirante, ele tem problema no braço, ele tem um problema, mas por quê? Por causa de tanto movimento que ele tem que fazer com a cadeira. Sim, porque se não tiver... Dos obstáculos. Né? E dessas essas barreiras arquitetônicas. Agora, deixa eu só perguntar, uma coisa a Neiva até ensaiou de falar nesse tema que a gente está fazendo. O que está na nossa mesa, o que a gente precisa fazer, como é que está o local de trabalho? E ela falou, olha, não é só ter acesso ao emprego. A gente vê aqui, por exemplo, Itaú, segundo o balanço do Itaú, ele tem 4,5% de pessoas com deficiência. O Santander 4,6% e o Bradesco 2,3%. Inclusive, o Bradesco está bem muito abaixo baixo, desses né, outros outros bancos privados, né? Muito e o baixo. BB e a Caixa muito Nem se abaixo. fala. Né? E aí a nossa pergunta é, além da cota, do cumprimento da cota, do acesso ao trabalho, a gente tem outros problemas, que a Neiva estava falando da ascensão profissional. Eu queria que o Alex e a Neiva falassem um pouco mais disso. O que mais que a gente pode levar, ou que está na nossa pauta de reivindicação que a gente devia tratar nessa campanha? Eu posso começar. Giovândia, primeiro que essa mesa de igualdade de oportunidades é uma mesa que é um tema bem complexo para a gente trabalhar, porque lá todas as desigualdades históricas estão nessa mesa e depende de muita pressão social para que a gente consiga avançar. Inclusive, eu já quero aproveitar o ensejo e dizer que hoje também é o Dia Internacional da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha. Hoje na CUT teve vários atos, debates sobre isso. E essa pauta é uma das pautas que estão lá. A inclusão das mulheres negras, dos negros dentro do setor bancário, porque a gente entende que é um setor que lucra muito e que tem obrigação social. Então, quando você chega nessas questões das pessoas com deficiência, da inclusão dos negros, da ascensão profissional das mulheres, primeiro de tudo já é uma questão política de mobilização que você diz para todo o setor. Todos nós devemos cobrar dos bancos que todos estejam incluídos. Então, eu não posso pensar só na minha PLR, só no meu trabalho, eu tenho que pensar no todo, se eu tenho uma visão cidadã. Então, ela já é uma mesa de reivindicação, de denúncia, de cobrança, né? E a gente precisa de chamar a atenção de todos os bancários para a importância de se cumprir essa lei e de criar um ambiente saudável. Então, quando você chega na questão da promoção, que a gente sabe que é um problema para todos os bancários, porque, no final das contas, prevalece quem indica. Sim. Já tivemos casos lá no passado de bancários nos dizer, olha, beleza, eu fui incluído, só que eu estou numa equipe onde ninguém sabe conversar comigo, porque ninguém sabe a linguagem dos sinais. Então, exatamente, não adiantou você fazer a inclusão, deixou a pessoa lá de vaso, se você não adaptou o local, se você não envolveu as pessoas, né, nessa inclusão. E a gente tem depoimentos de pessoas que trabalharam com pessoas deficientes, que aprenderam linguagem de sinais, que elas falam, é uma troca muito grande. Eu aprendo muito mais do trabalho e da minha vida, vendo como eu consigo ajudar um colega a superar uma dificuldade. É uma troca muito grande. Então, é preciso ter um olhar de inclusão verdadeiramente, não só de cumprir a cota. Para fazer balanço social, para aparecer no marketing social. Tem que ter essa preocupação e é uma das cobranças da nossa mesa, né? Culturalmente, o Brasil se apega muito a leis, a papéis, mas de fato não inclui. Eu tiro o exemplo de bancos públicos que fazem acessibilidade, a prefeitura faz acessibilidade fora, porque é papel da prefeitura, mas o banco não se preocupa em fazer acessibilidade dentro da agência. A minha própria agência não tem acessibilidade. Tem uma escada... Exemplo do quê? Por exemplo, a agência tem o corredorzinho para o cadeirante, né, a rampa, para o cadeirante entrar na agência, só que ele vai fazer um pagamento, por exemplo, tem uma escada, não tem elevador, não tem acesso. Sim. Eu então sofro ele não com isso, consegue os clientes chegar a sofrem essa... com isso. E aí eles não conseguem ter a inclusão de fato. Sim. Tanto eu não consigo ter, como o próprio cliente. E aí a gente fica nessas questões. Se discute muito o cumprimento da cota, mas o que, infelizmente, no Brasil não se discute pronto, temos 25 anos, quase 30 anos de lei de cotas.
né? 25 anos já é adulto, né? Então, o adulto agora tem que ser promovido, né? O adulto agora tem que ter oportunidade, porque a gente é cobrado da mesma maneira como todos. A gente é cobrado por resultados, a gente tem que entregar o resultado, mas na hora da promoção você está falando uma coisa, eu lembrei de uma bancária que certa vez, não faz muito tempo, me abordou dizendo o seguinte: olha, Giovanni, nós temos metas como todo mundo, a gente cumpre as metas, a gente sempre atinge as metas. Tenho facilidade de a gente atingir as metas. Porém, na hora da promoção, eu sou sempre preterida. Eu sou sempre colocado em segundo plano. Quer dizer, nunca sou boa o suficiente para ser promovida. E aí a gente começou a prestar atenção nisso. Foi a partir dos depoimentos dessas pessoas com deficiência que a gente incluiu lá que tinha que ter as condições também de ascender na carreira. Porque senão você vai olhar e falar, só está aqui para cumprir a cota, de né? Descapacitar, de fazer cursos, Isso, e também o que acontece muitas vezes as empresas querem o deficiente não deficiente, que a gente fala. Que eles querem um deficiente quase que perfeito. Porque eu não preciso adaptar. Por exemplo, um cadeirante, eu vou ter que adaptar o computador, tal. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou o deficiente perfeito, porque eu só tenho problema na mão. Então, eles me querem na linha de frente. Hoje mesmo eu estava no banco, na parte administrativa, e eu vi um deficiente uma pessoa anã. E aí eu perguntei para ele, mas você queria estar aqui? Ele falou, não, mas me colocaram aqui. Entendi. Acho que chamam pessoas pequenas? Nanismo. O nome correto. Bom, e a gente tem aqui, estamos chegando ao final quase o final aqui do nosso programa. Queria lembrar da nossa folha bancária em braille, que o sindicato, como o Zé Roberto falou, vem também se adaptando. Também, à medida que a gente vai fazendo debate, nós também fomos fazendo as nossas adequações, nós também fomos aprendendo, fomos nos cobrando isso, e também vendo como é que a gente podia receber essas pessoas com deficiência, o que nós poderíamos fazer. E há uns 5 anos atrás, por proposta de um jornalista nosso, que é o Jair, que tem baixa acuidade visual, sugeriu a gente fazer uma folha bancária para a pessoa com deficiência visual, e eles nos ajudaram, né? As pessoas com deficiência visual da nossa categoria nos ajudaram nas primeiras edições, sempre leem, eles ajudam a revisar a folha. É muito legal e eles percebiam, está correto, a impressão está correta, não está correta, está com problema. Então, a gente também homenageia aqui todo mundo que ajudou a criar esse projeto e que nos ajuda diariamente, sempre, né, sai a cada 2 meses, nos ajuda com esse projeto, que é a história da cidadania, porque muitos bancários falam assim, olha, eu peço para o meu colega ler a folha para mim. Antes era assim, né? Agora você tem a sua folha, que te dá as notícias mais importantes, que até direciona também com matérias que saem, notícias que saem para esse público. Legal. Acho que é um grande avanço, assim como toda a adaptação que o sindicato tem feito aqui, e é um exemplo para que outras categorias façam, né? Nós somos o carro-chefe, o pessoal muito na central, onde eles falam que nós somos a vanguarda, nós puxamos sempre a inovação, junto com os metalúrgicos do ABC, a gente sempre está evoluindo e inovando para que as pessoas com deficiência estejam tanto no mercado de trabalho como também nos nossos sindicatos. No movimento sindical. Verdade. Bacana. E só uma informaçãozinha que a Neiva estava falando a respeito de Libras. No Brasil, nós temos 2 línguas oficiais, que é o português e Libras. Muita gente a gente fez curso aqui no Neiva. A gente fizemos de Libras, fez para os funcionários da central de atendimento, que acho que a gente tem que atualizar, inclusive, porque teve uma mudança no quadro. E a gente, pensando e preocupado nisso, e abrir para os bancários que quisessem se formar nessa língua, enfim. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui nosso momento bancário, agradecendo muito a presença de vocês, a importância de vocês para o movimento sindical, para a gente promover essa inclusão, esse debate, está na nossa pauta, está na nossa preocupação, está no dia a dia do sindicato mesmo, nas nossas matérias, né, nos nossos materiais, né, na nossa formação, né, na nossa faculdade, nos projetos que o sindicato tem na quadra dos bancários, nas assembleias. Então é isso, eu acho que é importante todos participarmos, ajudarmos a melhorar o mundo que a gente vive.
o país que a gente vive, né? A cidade que a gente vive. Então, a nossa militância ela é importante para isso, o local de trabalho nosso. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a audiência de vocês e dizer que a gente tem que continuar lutando pela igualdade, porque a igualdade vai se fazer com a gente, com a nossa luta. É só a luta que garante essa igualdade. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário. Até mais.